hoje eu vou chamar você para uma conversa muito especial. Por um momento que é de grande importância para o público cristão. Nós vamos falar sobre a Quaresma, que nesse ano traz como tema da campanha da fraternidade a questão da moradia e que convida para um olhar humanizado para as questões sociais, principalmente um olhar assim bem diferenciado para o público mais vulnerável, principalmente os moradores de rua. E para conversar sobre isso e principalmente também sobre as ações concretas da igreja com essa temática, o nosso convidado mais uma vez é o bispo diocesano Dom Hamilton. Dom Hamilton, seja muito bem-vindo aqui no nosso portal. E qual é o legado que a campanha da fraternidade quer deixar para a comunidade nesse ano? Olá, Cristina, que coisa boa nós estarmos aqui mais uma vez, e sei que muitas pessoas vão escutar, vão prestar atenção, né? Isso é bom, porque às vezes, dependendo do assunto, você liga aqui, vai fazer outra coisa e não presta atenção. Não só para o público católico, né? Mas aqueles também que têm um olhar mais ecumênico, que têm uma busca de Deus, porque quando nós fazemos o bem, é sem olhar a quem. Creio que todas as religiões, todos os que investem na fé, buscam fazer o bem, estão em benefício uns dos outros, né? E a caridade aqui não é filantropia, não é ideologia, ela é o ser humano. E quando eu ajudo o ser humano, não há ideologia. Ou eu enxergo ali um necessitado. E para nós cristãos, Jesus Cristo está ali, na sua paixão, sofrendo naquele corpo, crucificado, como esteve na paixão e na cruz. Então ali é impossível o coração endurecer e as mãos não se abrirem. Mas nós podemos buscar um resgate que ilumina a campanha da fraternidade, que é a Quaresma, né? Então você também falou em Quaresma. É importante nós termos presente que campanha da fraternidade nós temos a partir dos anos 64 na Igreja Católica. Mas Quaresma já existe na Igreja Católica desde o século IV, a partir do ano mais ou menos de 350 do cristianismo. Então nós estamos aí mais ou menos desde o século IV, praticamente aí mais de 1.600 anos de Quaresma. Então é importante entender por que entrou Quaresma. Por que o mistério pascal, a paixão, morte e ressurreição de Cristo, já celebrada, pegamos Atos dos Apóstolos, já celebrada todo domingo, e não mais o foco no sábado, que era o foco do judeu, agora no cristianismo, primeiro dia da semana. Então aqui já há uma transferência, inclusive de datas, não só religiosa, mas tem que mexer muita coisa, então se torna cultural, né? Os primeiros cristãos se reuniam no domingo para a fração do pão. Isso está em Atos dos Apóstolos. Nós temos escritos de cristão, aliás, de escritores como Flávio Joséfo, Tácito, Plínio, que estão fora do cristianismo e são uma espécie de jornalistas do rei, né? Que falam. Então eles falam do cristianismo, falam de Jesus Cristo. Por exemplo, um texto de Tácito que diz: no primeiro dia da semana, antes do nascer do sol, os cristãos, aqueles que cultuam, que creem que um Cristo que é Deus, se reúnem para rezar, para celebrar. Então ele já está dizendo, é até fora do cristianismo. Então ali já começa no domingo, não no sábado, um dia especial, e tem muita simbologia antes do nascer do sol, porque Cristo resplandece ressuscitado, né, na noite, então ele ilumina. Então essa passagem das trevas para a luz, a noite para o dia, entre 4 e 5 horas da manhã, é que a missa acontecia. Missa tomou esse nome muito mais tarde.
Aqui nós estamos falando da fração do pão. Olha a Eucaristia, pão partilhado, pão partido. Tomai e comei, tomai e bebei, né? Depois, missa, fração do pão, ao longo da história da igreja, se tornou Eucaristia. Eucaris, que significa graça, ação de graça. Mais adiante, por causa do latim, missa est missa, a missa terminou, a missão continua, ficou missa de missão. É uma missão que eu celebro, é uma missão que eu executo, né, ou vivo durante a semana, e eu trago isso como síntese da fé dentro da igreja no final de semana. Se eu participo todos os dias, eu junto todas essas ações. Interessante, liturgia é ação em favor do outro, em favor do povo. Então, tudo que é a Deus, Deus me remete ao outro. Por isso aqui já cai essa dimensão de uma fé personalista, individualista, um Deus que é meu e eu não me incomodo com o outro. Um Cristo que eu experimento e fica guardado, eu não dou, não vendo e não empresto para ninguém, não existe. Não. Ele é meu, ele é seu. Olha o Pai Nosso, Pai Nosso. Eu rezo o Pai Nosso, você reza. Pai Nosso, o Pai que é seu é meu. O Pai que é dela é dele. Então, aqui não tem o eu. O eu é diluído no nós. No individual, Cristo morreu por mim. Isso eu não posso perder. Ele morreu por mim, morreu por você. Então, o eu e o tu juntam nós. Mas eu preciso sentir essa particularidade do amor de Deus por mim, de um Deus que derramou sangue por mim. E assim a igreja vai continuando. Porém, muitos batizados, muitos pedidos, adesões ao cristianismo, os apóstolos foram pregar em vários países, regiões, né, continentes. Então, muita gente vindo, não dava para missa, fração do pão, batizado, crisma, né, sacramentos da iniciação e Eucaristia. Era muito longo. Então, começaram a imitar os judeus, porque os judeus celebravam uma vez por ano a Páscoa, para celebrar o Êxodo, né, o evento Sim. Êxodo, a saída da escravidão do Egito, em memorial. Então, esse memorial acontece todo domingo na Eucaristia, que é a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Porque se lá se saiu da escravidão para a liberdade, agora nós saímos de um estado de morte ou condenação para a vida, ressurreição e eternidade. Muito mais forte, né? No cristianismo, essa visão. Então, nós celebramos essa Páscoa, é chamada missa a Páscoa semanal dos cristãos. Mas muita gente vindo, num lugar ou outro, já se tinha um dia solene no ano para imitar o judeu, para celebrar uma Páscoa cristã com mais ênfase. Então a igreja oficializa, a partir do século IV, por volta do ano 350, um trido para celebrar esse mistério que se dá. Paixão, morte e ressurreição. Só que não era quinta, sexta e sábado. Era sexta, sábado e domingo. Então, esse tríduo pascal, tão solene, e aí se aproveitava na Páscoa, naquele sábado à noite, ou no domingo mais propriamente dito. E durante uma semana, chamada oitava de Páscoa, uma alegria que dura 8 dias até o outro domingo, aí se faziam os batizados, a Eucaristia, os sacramentos da iniciação e a crisma, né? Para aliviar um pouco as comunidades. Mas se viu que era tão especial que aumenta-se mais 40 dias. Quaresma, então, vem antes. Para preparar esse tríduo em vista da Páscoa. Então, a Quaresma, ela não existe em si mesma, senão numa preparação da Páscoa, em vista da Páscoa. Como o Advento está em vista do Natal. E o tempo pascal está em vista de Pentecostes, que são as 3 grandes solenidades que a Igreja Católica celebra. Nascimento de Jesus, ressurreição de Jesus e a vinda do Espírito Santo, que atualiza esse mistério salvífico a partir dos tempos. É a ação do Espírito Santo que atualiza a pessoa de Jesus, faz existir os sacramentos, a vida. O Espírito é essa vida, esse hálito, esse sopro com os seus dons, né? Que é o amor do Pai para com o Filho e do Filho para com o Pai. Este amor
é uma pessoa. Essa pessoa não é pessoa física, Sim. né? Mas é ação, é presença, é Deus acontecendo. Então, quando eu digo ação do Espírito Santo, eu estou dizendo também a ação do Pai e do Filho, porque não se divide a Trindade, se dá funções a cada uma da Trindade. Aí sim, um é Pai, é Filho, é Espírito, mas o Filho nunca foi criado, ele é gerado antes de todos os tempos. E no princípio, ele já está quando o Pai cria, e o Espírito pairava sobre as águas, ou seja, a criação é um movimento trinitário das três pessoas. Como na cruz, o Pai ama e entrega o Filho. O Filho ama e se entrega e entrega o Espírito Santo. E o Espírito Santo se entrega. Este é o Evangelho da Paixão de São João. Então, a cruz, a salvação, é um movimento trinitário que visivelmente se dá na pessoa do Filho que se encarnou. E toda a santificação, então, que se dá a partir daí, ao decorrer desses mais de 2000 anos de igreja, é uma ação do Espírito memorial, fazendo acontecer este mistério salvífico através dos tempos. Por isso a importância da preparação na Quaresma, tempo penitencial, de arrependimento dos pecados, conversão, mudança de vida, 40 dias para lembrar os 40 anos de purificação do povo no deserto, 40 dias e 40 noites que Elias percorreu até chegar ao Monte Horebe, 40 dias e 40 noites que Moisés ficou esperando as tábuas da lei, querendo que Deus se manifestasse no Sinai, e o povo ficou à espera. Então 40 é um número simbólico. E Jesus ficou 40 dias no deserto. Então essa dimensão do 4, olha que interessante, 4 lembra terra. Os 4 pontos cardeais, as 4 estações, né? Os 4 elementos. A gente nunca se atenta para isso. Não, nunca. olha aí. Não tem essa leitura. Por isso que o 7 é pleno, porque é a junção do 3, que é o céu, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito. O 4 é terra. Então, como eu disse, as estações, que lembram os 4 pontos cardeais, os 4 elementos, né? Terra, ar, fogo e água. Fogo e água. Então 4 é terra, 3 é céu. Que lindo! Quando o 3 desceu na pessoa de Jesus, ele elevou a condição de 4 à condição de céu. Santo Agostinho tem uma expressão bonita, né? Quando ele diz, Deus se fez humano para que o humano se fizesse divino. Então, quem somou e fez a conta matemática é Cristo na encarnação. O 3 se somou ao 4, o resultado é 7. Por isso sempre o 7 é o número mais perfeito. Mas o 4, olha lá, são ações de Deus na terra. 40 dias no deserto, 40 dias e 40 noites, pessoas se preparando. Jesus se prepara para a missão 40 dias no deserto. Então 40 significa um tempo suficiente, mais ou menos longo, que o coração humano, o ser humano, consegue se preparar e dar uma virada na sua vida. Principalmente, hoje nós falamos, uma vida mais qualificada, né? Qualidade de vida humana e espiritual. Às vezes as pessoas querem crescer em espiritualidade, mas são desumanas. Elas se fecham num mundo só de oração, de rito, esquece o outro, até quem mora dentro de casa, né? Era isso que eu ia observar com o senhor, porque Quaresma, preparação, a reflexão, conversão e principalmente atitude. Uhum. Aí a gente vem de uma cultura de fazer jejum, algumas pessoas escolhem fazer um sacrifício, tipo, eu adoro comer pão, então vou ficar 40 dias sem comer pão, enfim, principalmente sem comer carne. Esse sacrifício ele não é um tanto quanto egoísta, porque eu estou fazendo para mim, mas eu olho para o outro? Eu não olho para o outro. Então vamos lá. Então, se eu olhar a grosso modo, seria, porque é algo fechado, né? Uhum. O Papa Francisco, saudoso, agora o Papa Leão já está dando, agora é a primeira quaresma dele, sim, ele já está lançando umas provocações como Francisco. Mas isso é bíblico. O profeta vai dizer, o coração que eu quero convertido não é rasgar aliás, a penitência maior não é rasgar as vestes, é rasgar o coração.
Ou seja, Jesus falou, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração e a vida estão longe de mim e do amor. Então, Cristina, a igreja continua a pregar. Tem gente que fala, a campanha da fraternidade tira o espírito quaresmal. Mas o que é o espírito quaresmal? Espírito quaresmal, nós vamos ver já na quarta-feira de cinzas. Então, quarta-feira de cinzas, leitura do Evangelho de São Mateus, oração, jejum e caridade. Ali é falado de esmola, não usa a palavra caridade no tempo de Cristo, então ajuda o outro, a esmola, né? Ajudar o outro. Então, oração. Oração é uma volta para Deus. É um tripé que eu não separo. Aqui é que muita gente quer separar e fazer o que mais gosta. Perde o sentido. Eu tenho que segurar os três para ter um sentido realmente penitencial. Então, se eu quero uma mudança de vida, primeiro, eu tenho que me encontrar, primeiro é comigo mesmo. Então, esse é o jejum. O jejum é um encontro consigo. Então, eu preciso me dominar mais. Você tem um instinto animalesco, um instinto egoísta, acumula coisas, é apegado demais, extrema vaidade, fechamento, gula. Então faça um sacrifício. Então durante a quaresma, eu que gosto tanto de chocolate ou doce, eu vou deixar. Ótimo. Isso é para você dominar. Eu vejo alguém me dar uma caixa de chocolate, eu posso comer? Posso. É pecado eu comer? Não. Mas como eu faço um propósito, eu não vou comer. Eu começo a dominar meu inconsciente, minha vontade. Isso é legal, porque tem horas que eu tenho que dominar, senão eu vou entrar na libertinagem. Isso não é... Eu vou ser escravo dos instintos, vou ser escravo dos prazeres. O ser humano tem que ser dono de si. Isso aqui me faz bem, eu quero. Isso não me faz, vai... Quais serão as consequências? Eu vou dizer não. Então eu preciso ter algumas ações para dominar o meu ser mais assim, não é animalesco, mais instintivo, mais carne, né? Mais promíscuo, essa coisa, ela é importante a gente trazer. O ser humano tem esse lado perverso, né? Na psicologia fala perversão, né? Então, o que acontece? O jejum ajuda você a se autodominar. Então é se conhecer mais para trabalhar os pontos mais fracos, os pontos mais evasivos, mais sem limites de você. É o jejum. Então ficar sem comer, ou sem uma refeição, é legal. Mas seria muito mais legal aquela sexta-feira que você não jantou, o que teria no jantar? Leva para alguém que está precisando. Você já fez a outra parte, que é a caridade, que é a relação com o outro. Então, a conversão, ela passa por 3 âmbitos. Eu comigo, então é jejum. Eu com Deus é a oração. E eu com o próximo. Porque eu não sou uma ilha, eu não sou sozinho aqui. Olha a família de Deus. E se eu não creio em Deus, nós somos seres viventes e tem que falar em sociedade, em comunidade, tem que se relacionar. Como é que você vive na sua casa? Como é que você vive no seu trabalho? Não é no relacionamento? E o cristianismo é, por excelência, uma religião relacional. Se eu me relaciono com Deus, automaticamente eu sei ver Deus na vida do outro também, com suas experiências. E se essa pessoa está sofrendo, como eu disse, está Cristo ali na sua paixão. É da carnalidade humana que eu tenho que tocar, curar as feridas do coração, da alma, e às vezes é levar mesmo para o médico, é visitar, é dar banho. Eu cuidei dos meus pais, onde meus pais precisavam de mim. Minha mãe ficou de cama. Eu não tenho vergonha de dizer que com 11 anos, 12 anos de idade, às vezes eu tinha que dar banho na minha mãe. Eu era o caçula, com um irmão especial, um que trabalhava, os outros já casados, moravam fora da cidade, uma cidade interior, e nós éramos assim bem pobres. Eles mandavam dinheiro para pagar roupa, que não dava nem para eu lavar, nem sabia direito. Agora os trabalhos de casa e cuidar da minha mãe, e meu pai também. Então, você tem que tocar, você tem que dar banho, você tem que cuidar. Assim como eu cuidei ali, há momentos que a questão é essa mesmo. É perder tempo com o outro para ganhar em valores eternos, né? Isso não paga, não tem dinheiro que paga, né? Então essa dimensão do jejum, da oração e da caridade, que é o tripé que orienta toda a quaresma para uma verdadeira conversão. O que adianta, Cristina? Eu trabalho o jejum, mas não quero saber da caridade. Então eu melhoro comigo
mas continuo sendo Aí insensível à dor que do eu outro. me refiro. Eu trabalho a oração, então eu aumento a oração, eu rezo bastante, só que eu não participo da comunidade, numa missa, não me insiro num projeto mais social para ajudar alguém, não trabalho o meu lado fofoqueiro, o meu lado invejoso, que aí tem que todo um exercício, o meu lado egoísta, cruel, né? o lado cruel, o lado maldoso. Maldoso, porque a gente percebe, principalmente agora com redes sociais e tudo mais, assim, o quanto que o ser humano é sádico. Porque ele quer ver o sangue do outro. É impressionante isso, não se vê a propagação de uma coisa boa. A gente vê, o Jorge Teles nos acompanha aqui, é o assessor de imprensa da Diocese, do Dom Hamilton, você sabe, né, Jorginho? Eu posso trabalhar 2 dias numa matéria primorosa, matéria linda. Eu solto a matéria. Ela está lá. Tem um certo engajamento. Aí eu ponho 5 linhas de uma tragédia. Bum! Então, é um fato social, assim, né? De que o povo, no meu entendimento, as pessoas estão cada vez mais. É triste quando uma fofoca, o fato que denigra alguém, um fato que é uma desgraça para o outro, para o mundo, aquilo se torna muito maior do que tantos gestos de amor e bondade que são praticados. Quantos homens e mulheres de fé, e eu não falo só da Igreja Católica, tantas igrejas, né? Só pegar as nossas cidades. Então, quanta gente boa de testemunho, gente de coração aberto, e que às vezes você não vê pelas ruas dando comida, mas ela ajuda muita gente. Você chega, ela sabe dar um conselho, é uma pessoa para cima, né? Que sorri, que ajuda você a caminhar. Essas pessoas já têm uma luz, são pessoas que faz com que a sua luz ela não se esconda. E ela sabe que acender a luz do outro não apaga a luz dela. Então, parece que a desgraça do outro tem uma satisfação no coração de muita gente, infelizmente. Às vezes você aplaude mais o Judas que entregou Jesus, ou Herodes, ou Pilatos que lavou as mãos, do que a vitória de Jesus no domingo da Páscoa. Né? A ressurreição, a presença e o amor de Deus. Às vezes nós reclamamos mais da vida, mas isso parte de um sentimento chamado gratidão. Estão faltando pessoas que sejam mais gratas, saibam expressar. E gratidão não é só agradecer a Deus, porque eu recebo muitas e infinitas graças do que desgraças. Se você olhar desde o momento que você acorda até o momento de dormir, quanta gente boa cruzou o seu caminho, quanta coisa boa te aconteceu, quantas maravilhas aconteceram. E às vezes, que você levou um tropeção e o seu dedo está doendo, acabou o seu dia. Você se canaliza só naquela mesa que esteve à frente de você. Quando esteve à frente de você, tantas possibilidades, tantas bênçãos, o fato de estar vivendo. Não é que quem não morreu perdeu a graça, não. Mas ainda estamos vivendo, dizia Santa Rosa de Lima. É uma esmola que Deus me dá para eu ser melhor e fazer o bem. Olha que bonito. Lindo. Cada dia é uma oportunidade que Deus me dá para eu praticar o amor. E que amor é meu? Não, é o amor dele que está em mim, que não pode ficar retido em mim e tem alguém precisando dele. E esse alguém também é alguém que está na China, alguém que está na África. Sim. Mas esse alguém é aquele próximo, mais próximo que Jesus fala na parábola, que é seu esposo, a sua esposa, são os seus filhos, é um parente, é um amigo, é a pessoa do seu trabalho. Sempre tem alguém necessitando um pouco mais da sua atenção ou do seu cuidado. Seja missionário no seu mundo, que não pode ser pequeno, mas família, trabalho, igreja, comunidade, seu grupo de esporte, até de lazer. Esse grupo já abrange muita gente. Sim. E é impossível
que em meio a 50, 100 pessoas, no mínimo 2, 3 não estejam precisando de um sorriso seu, de um abraço seu, de um muito obrigado. Ouvido, né? De um Às vezes você escuta. sentar e ouvir. Você muitas vezes não quer respostas, porque você já as tem. Tanto as suas como da parte da igreja ou de Deus. Você quer alguém que escute. Porque nesse mundo as pessoas querem falar, ou quando não estão falando, elas ligam e deixam um barulho muito alto, talvez até para se neutralizar de situações outras. Elas querem ficar à parte e não se incomodar com aquilo que está acontecendo no mundo. Mas eu tenho que ser provocado pelo mundo, eu sou um ser vivente. Se a dor do outro que está lá na China não mexe comigo, então eu tenho que avaliar a minha humanidade. Não é isso? Tem uma frase que agora eu não estou lembrando muito bem. Uma frase que diz assim, deixa eu ver se eu consigo. Se você se contorce com a dor do outro, você é um ser vivente, um ser humano. Não, você é um ser vivente, você está vivo. Mas se você é capaz de estender a mão, aí você é um ser humano. Ai, que lindo. Então, assim, eu estou vivo quando sou tocado pela dor do outro. Eu sou humano quando eu estendo a mão. Quando eu sou capaz de, olha a empatia aqui, a solidariedade, quando eu esqueço de mim para que o outro viva. Em pequenos gestos, não é isso o casal? A esposa, ela esquece dela para fazer o esposo feliz. O esposo, o homem, esquece de si para ver a esposa sorrindo. E o casal se esquece de si para ver os filhos bem. Eu costumo sempre perguntar assim, sobretudo em Crisma, que tem muitos jovens, adolescentes, e a maioria sim, porque os pais colocam limites, e aí eles dizem, minha mãe é chata, meu pai não gosta de mim. Mas quais são os argumentos para isso, né? Quando eu tenho tempo, eu converso. Se não perguntas, eu já digo nas homilias, eu trago eles para partilhar alguma coisa. Enfim, eu dialogo com alguns crismandos. Depois, dependendo de algumas respostas, na hora me vem muito rápido também situações, né, para ajudá-los à luz da fé. Eu digo, olha, às vezes os pais parecem chatos. E é chato mesmo. Quem ama é chato, porque cuida, porque coloca limites, porque quer proteger. Mas antes eu ser chato porque eu amo, do que não ser chato e deixar o outro esquecido, né? Então, os pais são chatos? São, e eles estão aqui. Agora escutem essa. Levante a mão, você que é pai e mãe e é capaz de morrer pelos seus filhos. Todos levantam as mãos dos pais e a maioria levantam as duas mãos. Então, olha como eles são chatos, mas são os únicos que você tem a certeza que são capazes de dar a vida por você, por vocês. O pai e a mãe. É isso que leva à ação da caridade, que aí nós vamos falar de campanha da fraternidade. Vamos falar de moradia, porque o senhor estava falando aí, eu estava viajando aqui. O senhor veja a complexidade que é você falar em moradia. Uhum. Porque não são simplesmente 4 paredes. Uhum. Lá dentro nós temos que ter pessoas humanas, humanizadas. Sim. Nós temos que ter saúde, nós temos que ter educação, nós temos que ter comida na mesa. Uhum. Para que a moradia seja completa. Uhum. E a gente tem que fazer do nosso corpo a moradia de Deus. Então, será que a igreja consegue transmitir isso para as pessoas? Porque eu vou lhe confessar, eu nunca tinha pensado nisso. Foi agora, ouvindo o senhor falar, eu falei, espera aí, moradia é tudo isso, é um conjunto. Uhum. Vamos lá. Ela tenta, só que não está fácil na sociedade moderna, eu diria que de alguns anos para cá. Porque nós fomos interpretando, não só da Igreja Católica, mas até ações importantes da política. A política visa o bem comum. Você paga imposto para quê? Teoricamente. Mas é claro, é para o bem comum, é para canalizar isso. Sim. É a questão justa do coletivo, né? Que já Santo Tomás e Aristóteles, vem de Aristóteles, que é o grande filósofo, e depois Santo Tomás de Aquino, que de certa forma cristianizou,
ideias aristotélicas, ele traz essa dimensão da justiça no coletivo e no individual, né? Então, no coletivo estão aí os políticos que eu voto para socorrer a todos. Todos têm o direito porque todos pagam impostos. Porém, existem os mais vulneráveis que vão precisar de uma atenção mais. Mas antes, Cristina, se eu tratar só desse tema, eu vou cair num viés que muitos vão dizer, olha aí, se isso não é comunista, se isso não é comunismo, se não é puro socialismo. Que eu quero fazer. Então vamos lá. Você já tocou no assunto que tudo parte na igreja da espiritualidade. Então vamos. A campanha da fraternidade não existia e ela só existe no Brasil. E o tema é bem provocante. Campanha da fraternidade. Frater. Irmãos, irmãs. São irmãos e irmãs, independente de raça, cultura, credo. É gente que precisa de ajuda. Irmão socorre irmãos. Família socorre a família em primeiro lugar, né? Então nós somos a grande família vivente na Terra. E como cristãos, a grande família vivente na Terra, onde os batizados são a família de Deus a caminho do céu. Nós cremos que a vida não termina aqui. Então, no ano de 1962, Dom Eugênio Salles, olha lá no Rio de Janeiro, ajudou, ele era antes o arcebispo de Natal, no Rio Grande do Norte. E existia uma coleta da Caritas, essa Caritas, que nós vamos falar um pouquinho dela depois, né? Que está ajudando muito a nossa cidade, a nossa diocese, e no momento particularmente, Rio Bonito do Iguaçu. Estamos aqui já com dinheiro que foi enviado para isso, para ajudar também aqui o município, né, na pessoa do executivo, ajudar as famílias que sofreram com tornado ali no acampamento Nova Geração. Nova Geração. Isso. Ali foi um grande estrago, como foi do outro lado, lá no Rio Bonito. Lá atingiu a cidade, aqui atingiu um espaço um pouco menor, mas fez uma vítima fatal e destruiu casa ou casas, né? Inclusive a igreja, que eu já fui celebrar a missa ali, né? E falei com o povo, está improvisado, mas eu senti muito amor, muita presença de Deus. Houveram pessoas que choraram, que sofreram naquele dia, foram levadas e jogadas, né? Tinham testemunhos e disseram, foi milagre eu estar vivo, estou aqui, por isso eu vim aqui e não posso deixar Deus, porque Ele cuidou da minha vida e cuida, Nossa Senhora, e por aí vai, né? A fé. Que coisa bonita. Testemunhos bonitos, também lá no Rio Bonito, inúmeros. Estamos querendo escrever um livro sobre os testemunhos de fé e de presença de Deus, né? Só do Rio Bonito do Iguaçu, que bonito. Né? Lindo. Vamos deixar marcado para a história. O que foi sair da oralidade, né? A oralidade se perde. É isso? Bom, então, para ajudar essa Caritas do Brasil, que já estava aí funcionando e estava meio sem dinheiro, então houve Dom Eugênio Salles, lá no Rio Grande do Norte, ele pensou, vamos fazer uma campanha aqui na Arquidiocese de Natal para isso. E deu certo em 62. No ano de 63, então tudo começou com a campanha da solidariedade na Quaresma, ainda não é campanha da fraternidade. Uma campanha de solidariedade como resultado do meu jejum, da minha oração, da minha esmola, vamos ajudar os pobres mais pobres. Uma coleta. E que nós continuamos a fazer essa coleta no Domingo de Ramos. E foi um sucesso no ano de 62. Outras dioceses que gostaram, no ano de 63 aderiram. No ano de 64, olha lá, o Brasil inteiro quis. E daí começou a campanha da fraternidade. Ora, além de uma coleta, por que não um tema que reflete? Então, naquele momento do Concílio Vaticano II, que a igreja estava reestruturando, saímos da missa em latim, rezar de costas, reestruturar pastorais, o papel do leigo, ministros da Eucaristia, já começa aí. Imagina um ministro da Eucaristia dando comunhão, era só o padre, e vai. Então, o Brasil foi pioneiro, em pleno concílio, acho que em 64, um bispo que estava no concílio pediu autorização, foi em Minas Gerais, numa diocese, para que leigos pudessem ajudar o padre a distribuir comunhão. E foi dada autorização. Então o Brasil sempre avança, né? O núncio apostólico, que representa o Papa no Brasil, é o Dom João Batista de Quatro.
Ele diz que o Brasil é um laboratório de pastoral. O Brasil é um coração aberto que inspira a igreja em ações pastorais e de promoção da vida. Então, quando tem iniciativas boas, ele diz: se façam e envia para Roma. A doutrina da fé vai analisar se isso convém com a doutrina ou não, ou vai para outro dicastério que ajuda, senão vai iluminar o mundo isso aqui. Então o Brasil é realmente um espaço que ilumina a Igreja Católica no mundo. Olha que bonito. Lindo, mas aí quando o senhor cai nessa seara, eu lhe pergunto, como que a Igreja faz para não tornar partidária, tornar ideológica essa questão dos movimentos sociais, para que eles sejam realmente de fraternidade, de solidariedade? Porque o senhor disse há pouco, né? Você fala em minoria, você fala em movimento social, você fala em políticas públicas, você já é de esquerda. Sim, sim. Então... E a igreja, que existe essa divisão? O importante, Cristina, é que as pessoas pudessem ler sobre o comunismo. O que é o comunismo? Muita gente tomou isso como slogan. Eu vou conversar um pouco sobre o comunismo, eu já escrevi textos no passado sobre isso. Eu dizia por que o Papa Francisco não era comunista. Ele foi muito atacado porque ele falava dos pobres. Sim. Mas ele tinha uma vida, ele foi um cardeal muito pobre, morava na sacristia lá em Buenos Aires. Ele fazia a comida dele, ele pegava metrô, né? Então ele buscou viver como Papa e ajudar a igreja, né? Então, só que isso teve uma vertente. E por quê? Eu vou dizer claro, porque um ou outro político usou da imagem de Francisco, que comungue com ideias que o Papa e a Igreja têm. Que bom que a gente comunga e a gente pode fazer um trabalho em comum. Eu busco muito aqui na Diocese, nos 31 municípios, claro que aqui eu estou mais presente, que é a sede da Diocese, ter uma parceria com o Executivo, com o Legislativo e com o Judiciário. Como que você vai fazer ação, claro, você enquanto igreja, fazer ação concreta? Agora, cada um dá a sua parte. A Igreja Católica, ela não vai resolver as situações do município, mas ela é parceira. Então, com a caridade, nós temos aí 9 entidades de promoção da vida. Nós atendemos por mês, assim que são atendidos por mês, nós temos quase 6.000 pessoas em estado de vulnerabilidade, pobres, necessitados. Sem falar outros projetos, como a Caritas, que está aí, que depois eu falo um pouquinho mais no final. Mas não é a Igreja Católica, são políticas públicas. E políticas públicas, isso precisa existir. O que nós precisamos conhecer é que política, que muitas vezes se torna politicagem, não pode ser generalizada. Porque quando eu generalizo e coloco uma demonização, eu esqueço que vem dinheiro em políticas públicas para ser investido na saúde, na educação e por aí vai, em vários âmbitos de uma comunidade. Isso faz parte da política como um todo. É obrigação do Estado, né? É obrigação do município, é obrigação do país. Às vezes a gente coloca muita responsabilidade numa pessoa só, como se ela fosse, até uma novela, né? Com era o Lima Duarte, o Salvador do Mundo. Salvador da Pátria. Já é Salvador da Pátria. Ou teve alguma coisa do mundo, dono do mundo. Do mundo. É Salvador da Pátria. Já era uma espécie de questionamento político de época, né? Mas assim, aquela pessoa tem a responsabilidade? Claro que tem, eu votei nela. Sim. Mas implica várias situações. E nós precisamos ter claro que nós precisamos, como cristãos, nos inserirmos mais e conhecer o que são as políticas públicas, que é o direito do cidadão. Aqui não estamos falando de religião. E as igrejas, conhecendo, têm espaço para que elas entrem na dimensão da saúde, do jovem, da mulher. E tudo isso ajuda a garantir cobranças, fiscalização. Isso é importante. Então a igreja com a caridade faz a sua parte. Mas ela não resolve tudo. Como agora, é a igreja que tem que construir moradias, não é a igreja, mas ela pode colaborar. Contribuir. Agora, políticas públicas em vista da moradia digna, sobretudo para os mais pobres, isso é um direito das pessoas. Então aqui extrapola o âmbito de religiões ou de igrejas, seja ela qual
for a profissão de fé aqui. Não, mas isso é uma questão do Estado. Garantir a vida digna para os seus cidadãos, para os seus concidadãos, né? Para os moradores. E por aí vai. A política significa isso. Olha lá do mundo grego. Visar o bem comum, né? A justiça para todos. A estátua da justiça, seja a romana, seja a grega, estão ligadas à questão da lei, da justiça. A justiça, inclusive, vem cega, imparcialidade. E por aí vai. Então, a campanha da fraternidade, que começou com temas eclesiais para ajudar a igreja no pós-Vaticano II, começou a tomar, vendo que o povo sofria. Então, dimensões existenciais e sociais tomaram espaço na reflexão. Que não tira, a igreja nunca disse, não faça jejum, não reze, vai só praticar a caridade. Nunca disse isso. Ela não tira o espírito quaresmal, mas ela é um gesto concreto do tempo quaresmal. Então, se eu me volto a Deus, volto-me à minha pessoa para me conhecer mais e para ser melhor. E aí vem a caridade, né, que é a esmola. Fazer o que a mão direita faz, a esquerda não faz. Isso é evangelho. É gratuita, não precisa de holofotes, né? Teve muita crítica, pessoas que ajudavam na época da pandemia e faziam selfie divulgando. Né? Isso deu muita polêmica. Então, a caridade eu faço porque é gratuito, eu estou vendo Cristo ali, isso é caridade. Se entra no âmbito da ideologia, da filantropia, aí que entra a questão. A motivação não é Cristo no outro. Então vamos lá, eu vou ajudar a Cristina, eu posso ajudar porque eu não sou cristão, mas ela é um ser humano, eu participo de um movimento humanista. Então aqui a igreja não interpreta como a caridade, porque eu não estou vendo Cristo na Cristina, até porque eu não sigo o cristianismo. Mas é um ser humano que está sofrendo como eu, e se eu estiver sofrendo, ela vai ajudar. Então isso já é importante. Ao menos, olha quantas situações filantrópicas das nossas instituições para poder aumentar a verba e acudir mais, cuidar de mais pessoas. Agora, se eu tenho um olhar cristão, além de ajudar a Cristina, que é um ser humano, eu vejo Cristo sofrendo nela. Então, a Cristina é secundária. Cristo faz apelos, porque Ele está em mim, está em você, está dizendo, ajuda-me, tira-me da paixão e ressuscita-me. Cristo não quer estar mais sofrendo, Ele quer estar ressuscitado. Então, nossa missão é ressuscitar Cristo. Se eu tenho saúde, eu tenho um bem-estar, eu já tenho uma presença ressuscitada de Cristo. Embora todos tenham sofrimento, alguma coisa, né? Mas eu já aparento, eu estou menos necessitado. Às vezes é uma palavra, um ânimo. Agora, quem está sem casa, quem está passando fome, a paixão de Cristo ela é maior. Então, caridade, aí o Papa Francisco diz a vertente, caridade é serviço ao outro, não é servilismo. O que é servilismo? Eu me sirvo do outro para me autopromover. Então, quando entra numa linha ideológica e partidária, aí que a gente precisa ter o cuidado de quebrar, né? Que é o poder. Que a igreja, esses projetos, 9 projetos que temos aqui em Guarapuava, vou tomar só Guarapuava. Nos outros 30 municípios da diocese, temos bonitos projetos também. Precisamos da parceria da prefeitura, do estado? Claro Sim. que precisamos. Total. Através de políticas públicas. Cada um fazendo a sua parte e respeitando o trabalho bonito de cada um. Isso não é ideologia. Isto é direito do cidadão. Isto é caridade como cristão que eu ajudo. Agora, aparecem às vezes alguns candidatos, nós estamos em ano eleitoral, que eles querem ajudar, ótimo, quem é que não vai precisar? Eles têm dinheiro para isso que pode canalizar? Ótimo, passa para cá, porque essa entidade está sofrendo e não está podendo atender mais famílias. O que nós precisamos ficar atentos, e que os nossos políticos precisam também estar atentos, é que aquilo que eles podem ajudar, e não importa aqui o partido, aqui entra bem o discernimento, se aquilo vai dar autopromoção à pessoa. Então, aquilo vai mostrar que ela é caridosa, aquilo ela vai dar um dinheiro, vem de onde esse dinheiro? É porque ela tem para aplicar, vem de políticas públicas, vem de um senador, é um deputado estadual, federal, que tem possibilidade de conseguir uma verba maior, que maravilha! A gente, independente de partido,
Agora, se eu vou só para promover o partido X ou Y, epa, é partidarismo. Comunismo, olha lá, primeira coisa, o comunismo, aí vem das ideias de Marx, depois eu tenho aí o Engels, significa criar uma sociedade, primeira, sem Deus. Pronto, aqui começa. Uma sociedade humana, ótimo, mas se eu tiro Deus... Não é? Aí o Bento XVI, o Papa Bento XVI, o grande teólogo, dizia: até numa sociedade igualitária, onde todos têm tudo, eu preciso do amor transbordante de Deus. Porque na hora que você estiver triste, só o dinheiro traz felicidade. Quanta gente tem bens, mas ela sofre de um vício que ela não consegue deixar. Depressão. Dinheiro não compra, ajuda ela a ter bons médicos. Vamos trazer um exemplo do Faustão, né? Que ainda sofre, me parece, eu não sei como está o estado de saúde. Mas é uma pessoa que tem um poder aquisitivo grande. Tem trazido a saúde do Faustão, e ele não é tão idoso para dizer ele já aposentou, está fora, quer curtir a vida. É uma situação de saúde. Então o dinheiro não compra tudo. O luxo não compra tudo. Há situações em que o amor, aí que entra o cristianismo, que é a justiça com o amor. Sentir que existe uma outra força, além desta, que é uma força humana que ajuda o outro. Existe algo que vai além, que você sente que não é seu, não vem do outro. Vem de quem? Se eu sou um homem, uma mulher de fé, vem de Deus. Nós resumimos na palavra Deus. É alguém que está por detrás disso. Isso é um milagre. Aquilo que era o impossível, mas o Deus do impossível cai. Aqui o milagre. Se eu jogo essa folha, qual é a tendência dela? Cair. O milagre é isto. Ia cair a folha, mas alguém no caminho interferiu, segurou. Então, aquilo que já estava determinado pela ciência mudou o rumo completamente, instantaneamente. O milagre para a canonização dos santos. É o santo? Nunca, mas ele intercedeu. E porque ele foi uma pessoa tão fiel a Deus, pelas preces do santo, como rezamos na terra uns pelos outros, quem está mais junto de Deus, reza por nós, e aí aqui vem a canonização dos santos, foi a invocação do santo. Mas a graça é de quem? É de Deus. E Nossa Senhora, por ser a mãe de Jesus, a gente diz, tem um poder de intercessão maior, porque ela pede em primeira pessoa, ela tem autoridade de mãe. A autoridade de mãe. Autoridade de mãe para pedir ao filho. Enquanto os santos não têm autoridade em terceira pessoa, por Jesus, o vosso filho. Maria pode ir, ela tem uma fala diante de Deus Pai. Atendei ao Pai, por Jesus, o nosso filho. Olha que forte. Aí tem uma frase bíblica, é do Salmo, acho que 2, o pai olha para o filho e diz, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Maria também olha para Jesus e diz, tu és meu filho, eu te gerei. Ela gerou ele como ser humano. Sim. Então, 9 meses no ventre. Isso só mãe entende, só mulher entende, né? Homens também, mas mulher tem a sensibilidade maior da compreensão. Para dizer, então o comunismo primeiro é uma sociedade igualitária, legal, que tenha mais justiça, amor, legal, também são valores cristãos, mas tirou Deus. Então aí se torna ideologia. Então, sem Deus a coisa vai complicar. Onde estão os parâmetros do Evangelho? Onde está a questão da promoção da vida, defender a vida, né? Em todos os sentidos, desde a concepção até o término natural? Epa! Então tirou Deus, complicou. Por isso que desde Leão XIII até o Papa Leão XIV, nós chamamos doutrina social da Igreja, que é ajudar o pobre à luz do Evangelho, que não tem ideologia. Aqui não tem partidarismo, é evangelho. Jesus acudiu todos, mas especialmente os mais pobres. Então, segunda dimensão, o comunismo, ele apoia a luta de classes. Aqui nós não apoiamos lutas, guerras, divisões dentro da igreja. Eu acredito que outras igrejas também não, a não ser alguns grupos fundamentalistas, mas as religiões querem a paz. Rezamos tanto por isso, não é? Então, o comunismo, que ele apoia a luta de classes, para nós, não, nenhuma luta. É escuta, é diálogo. E olha como o Papa Francisco sempre falou de Deus e quis o diálogo e fala da pessoa. E terceiro, que o comunismo, ele privilegia mais o coletivo e não o individual, a pessoa.
E o Papa Francisco dizia, na Evangelii Gaudium, a primeira exortação dele, lá no final, se você ajudar uma pessoa a ser melhor, já vale o dom da sua vida. Porque muitas vezes as pessoas chegam e dizem assim, padre, bispo, eu não sei porque eu vivo, eu não tenho dons, eu só vivo para não sei o quê. Você já ajudou alguém a ser feliz? Muitas. Então aí está a explicação do dom da sua vida. Eu vivo para fazer alguém feliz. Isso é o quê? Amar. Amar. Então, o comunismo, a gente precisa ler mais, senão ficam slogans. Então, se eu acuso este ou aquele partido, pessoa, são comunistas, cada um tem o direito de pensar e acusar. Agora, precisa ver até que ponto aquilo está apoiado em ideologias. Então, a Igreja Católica, ela fica atenta. Mas, como extrapola, né, Cristina? Então, tem muito isso. Tem aproveitadores, né? Eu vou falar uma coisa para você. Uma coisa que deixa muito triste uma situação, o Rio Bonito do Iguaçu, quanta solidariedade. A Cáritas, que aqui eu recebi por 2 semanas, muitas ligações. Até agora, antes de ontem, uma pessoa me escreveu, eu tenho Facebook, né? Me escreveu no Messenger, né? Eu quero ajudar o Rio Bonito. E continua a entrar, nós temos, mas aquele dinheiro é para a reconstrução do Rio Bonito e também uma ajuda aqui de reconstrução no assentamento Nova Geração. E sem desmerecer ninguém, a Igreja Católica está lá, nós estamos entregando casas com esse dinheiro, eu gerencio com uma equipe muito boa da Cáritas Diocesana, contratamos, tem uma pessoa assistente social, a outra também é formada, tem toda uma preparação, atendem lá, tem um escritório no Rio Bonito, da parte da igreja está lá, a Cáritas Diocesana. Então, além dessas 9 entidades aqui da cidade, que estão religiosas à frente, religiosos, temos Anjos Inocentes, temos a Caritas Socialis, né? Nós temos várias aqui, as irmãs, os salesianos, tanto as irmãs como os padres, e várias, Vidas por Vidas, que são leigos, olha que bonito, mas são ligados à Igreja Católica para salvar vidas, é gente que teve a sensibilidade com pessoas em situação de rua. Mas a igreja tem a pastoral da pessoa idosa, de visitação, de cuidado, a pastoral da criança, que está se fortalecendo de novo, a pastoral carcerária, né? Jesus disse, eu estive preso e me visitaste, extrapola aí a questão do pobre, Sim. né? E de gente... E aí entra a pastoral ecológica agora, também está aí forte. É uma criação nova da CNBB e nós temos aqui em várias regiões, em alguns encontros. Depois da COP30, também se aguçou mais a questão climática, a questão da casa comum, a criação. Isso é bíblico. São Francisco de Assis, 800 anos de morte, São Francisco, Cântico das Criaturas, Irmão Sol, Irmã Lua, até Irmã Morte, isso é criação. Claro que Deus está em tudo, não, Deus está presente em tudo, agora Deus não é o gato, não é o cachorro, não é a flor, mas Ele está. Por isso eu respeito a natureza, por isso eu cuido dos animais, e também respeito os animais, mas sobretudo é o ser humano, criado à imagem e semelhança, onde ele mora de modo particular. Eu não sou Deus, mas Deus unitrino mora aqui, especialmente a partir do meu batismo. Isso é importante, mas eu tenho que respeitar os animais, eu preciso respeitar as matas, eu preciso respeitar a água. Olha, tudo é moradia, né? Mas é claro, e aí entra na moradia. Sim. Olha lá, e o tema é espiritual, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Habitou entre nós. Jesus veio morar entre nós. E a primeira casa de Jesus foi o ventre de Maria, não é? A primeira casa foi o ventre de uma mulher. Benditas as mulheres. Como Deus entrou no mundo visivelmente? No corpo de uma mulher. E foi o corpo de uma mulher, porque ele não tem o DNA de um pai, São José. Ele é filho de Deus. Essa mulher que deu leite, deu carne, deu sangue para ele. Nós temos o Sartre, acho que é o Sartre, que tem um poema, ele estava preso, e ele se dizia ateu, mas era sensível, encontrou alguns cristãos, e ele escreveu um poema na véspera de Natal. E olha se ele fosse cristão, né? Acho que é o Sartre.
mesmo. E ele diz assim, se eu fosse um pintor, eu pintaria Nossa Senhora nessa fisionomia. Então, ele acaba de nascer, ela aperta esse menino e diz, você é meu filho, é carne da minha carne, é sangue do meu sangue. Mas ela olha de novo para ele e diz, mas você é meu Deus. Então existe uma separação porque ele é Deus, mas existe uma filiação porque ele é humano. Ah, mas você é meu filho. E ela afaga, ela dá o calor de mãe para ele, mas você é meu Deus, você é meu Redentor. Maria é humana. Então, onde Deus fez habitação primeiro? No ventre da mulher. Aí ele precisava de uma habitação para nascer, diz que não havia lugar para ele. Onde é que ele nasceu? Na estrebaria. Numa estrebaria, numa habitação de animais. Mais do que isso, num coxo de animais. Ele nasce do ventre e a mulher coloca ele numa manjedoura, num coxo. Então, esse Deus que acha uma morada no ventre da mulher, daqui a pouco não tem onde ficar para repousar. Como muitos irmãos nossos que não têm, né? Essa carne do Cristo que sofre. Porque estão desempregados, porque nunca conseguiram, trabalhando pouco, não tiveram muitas oportunidades, não conseguiram fazer uma faculdade. Aqui tem muitas questões, né? Não vou trazer. Mas se estão precisando, quem está com fome quer comida. Quem não tem casa, é aquele ditado, aluguel é um dinheiro que vai e não volta. Então, você pode pagar a sua casinha, mas você sabe que a casa é sua e você pode deixar para um filho depois, uma descendência que necessita. Então, se Deus quis uma casa e encontrou o ventre de uma mulher, ele que poderia nascer no estalo da cegonha. A cegonha poderia acontecer aí, a fábula. Ele poderia aparecer, de repente, dentro de uma casa, de um castelo. Mas ele escolheu uma moradia humana à terra, o ventre de uma mulher. E, ao mesmo tempo, ele vai precisar. E encontrou, no mínimo, um coxo de animais e uma estrebaria. Daqui a pouco ele vai encontrar uma moradia, com um pai, uma mãe que lhe dão valores, que é a simples e humilde, pobre casa de Nazaré. De Nazaré pode vir alguma coisa? Pelo menos tinha uma casinha ali, pobre, na encosta, os pobres moravam na encosta ali das montanhas, né? Nazaré era um distrito, uma vila, com poucas famílias, por isso não acreditavam que Deus poderia vir dali. Nós conhecemos a Dona Maria, o seu José, os seus parentes. Como é que ele pode ser filho de Deus ou ser o Messias? Na época de Jesus, tinham muitos falsos Messias também. Então, ele tinha que mostrar que era o filho de Deus, mas ele não era concorrente, ele mostrava com aquilo que ele era. Sensibilidade humana vem para o meio, inclui, se deixa tocar, sai uma força humana, mas também uma força divina, ele é Deus. Ele revitaliza Lázaro, ele cura aquele possesso. A mulher de hemorragia há tantos anos, bastou ela tocar em Jesus. Ontem o evangelho da Cananeia. Até os cachorrinhos comem as migalhas que caem. Mulher, vai, tua fé salvou a tua filha. Então Jesus se deixa tocar e toca nas pessoas. Jesus foi tocar na menina, a filha de Lázaro. Que bonito. Menina, levanta. Ele tocou na sogra de Pedro, estendendo a mão. Isso para um judeu, tocar numa menina, tocar numa mulher, Jesus quebra os preconceitos. E levantou a sogra de Pedro. Aí ela ficou curada, não diz que Jesus chegou. Olha que bonito. Ela não pediu nada à sogra de Pedro. Ela estava com febre alta. Ele chegou, ele se abaixou, ele a levantou, ela estava curada da febre e se colocou a servi-los, porque os apóstolos estavam ali. Olha que bonito. Foi o toque, foi a presença, foi o abraço. Então, todos precisamos, mas pobres espiritualmente, materialmente. Eu preciso olhar o ser humano como um todo. Ele tem corpo, tem alma. Hoje nós falamos também da saúde mental. Então, tudo isso é importante quando fala do tema da moradia. Deus quer morar dentro de mim. Eu estou dando espaço a esse Deus que pelo batismo já mora, mas não estou abafando essa presença. Eu posso levar Cristo para morar no outro? Olha, uma dimensão de moradia espiritual. Sim. Eu posso deixar Deus mais visível morando na terra? Aqui nós temos muitos movimentos bonitos que protegem os animais. Então essa sensibilidade de dizer, Deus está presente,
de alguma forma, nas suas criaturas, também nos animais. Então vamos protegê-los. Houve toda aquela movimentação daquele cachorro, orelha, não é isso? Orelha. Que sensibilidade bonita. Mas não podemos esquecer que o ser humano é por excelência. Todos precisam de cuidados. Os animais, as plantas, tudo que é criado, né? A natureza, o ar que respiramos. Mas particularmente o ser humano, que é morada por excelência de Deus, né? Onde Deus habita, e desde o batismo. Então eu posso ajudar as pessoas a recuperarem também. São batizados, não evangelizados. Olha os acampamentos, olha as pastorais, os movimentos da igreja. Aqui é para levar Cristo, mas também receber, restaurar essa morada de Deus. Mas tem irmãos nossos sofrendo na carne, gente ferida, gente morando debaixo da ponte, dormindo na rua. Eu preciso ser muito desumano para não sentir nada. Eu posso nem ser cristão, mas será que não é um sentimento de humanidade aí? Me deixar tocar, afetar pela dor do outro? Isso é conexão na linguagem hoje, né? Me conectar com a dor do outro, de dar alguma coisa, de ajudar, né? Enfim, nós podemos estar trabalhando pela moradia. Então, a campanha da fraternidade, ela começa com essa espiritualidade, como efeito de uma vida penitencial da quaresma, que eu posso, então, construir casas também para quem não tem. E eu vou lançar uma campanha agora, vou levar a semana que vem para o encontro do nosso clero, todas as paróquias. Lá no Rio Bonito, você quer que eu já fale? Quero. Porque as horas estão passando. Estão né? passando. Eu ia perguntar justamente para o senhor. O que a diocese, de que forma ela está motivando as paróquias a ter essa ação concreta? Mutirão, doações, arrecadação, em que sentido? Muito bem. Olha, no dia a dia, Cristina, todas as paróquias têm pastorais sociais ou algum movimento. Um movimento bastante querido são os vicentinos, com a espiritualidade de São Vicente de Paula, que no século XVII, acho que XVI, XVII, na França, estive lá, vi o corpo incorrupto, né, de São Vicente de Paula, estive na casa ali dos vicentinos, das vicentinas, lá na França no mês de outubro, a Capela da Medalha Milagrosa, né, vi o coração de São Vicente de Paulo, tudo isso ajuda na fé. São Vicente revolucionou a França, né, Paris de modo especial, um sacerdote humilde na periferia, que começou a cuidar de crianças abandonadas, criou uma instituição, criou uma congregação feminina de vida ativa, a partir de uma viúva, que é Santa Luísa de Marilac, para cuidar. E daí deu origem às Irmãs de Vida Ativa, porque antes eram só de clausura as mulheres, a igreja não concebia. As Filhas da Caridade, a congregação mais antiga de vida ativa, que tem o maior número de religiosas. Então o carisma de São Vicente ilumina os vicentinos, através do beato Frederico Ozanam, que pegou essa espiritualidade da oração, espiritualidade e caridade. Esse grupo, nas paróquias, tem levado não só a cesta, parece que eles ficaram só de arrecadar roupas, bazares e brechós, né? Bazares para ajudar os pobres e cestas. Não, isso daí é o mínimo. Eles têm ajudado a construir casas. Eu conheço católicos que por conta têm visto aí nas periferias, né? Enfim, nós temos sempre uma ajuda grande. A prefeitura ajuda, terrenos, tal. Daqui a pouco está lá a Igreja Católica com alguma iniciativa construindo. Mas agora a campanha suscita um movimento maior. Eu estava pretendendo, já tinha falado com o senhor prefeito, de uma situação aqui na cidade que ele está socorrendo. Ele ia entrar com políticas públicas, aí, com verbas, e eu queria que a Igreja Católica, como um gesto concreto, nós construíssemos no mínimo 8 a 10 casas. Não daria para construir todas, que precisaria tirar aqui da Vila Bela, né, aqueles moradores. Sim. Já estávamos mais ou menos acertados como gesto concreto, embora tantos outros, né, eu já citei, além dessas pastorais sociais que vê isso também, né. Porém, o momento é o foco, e esse foco é Rio Bonito do Iguaçu. Nós precisamos com urgência da construção, eu acredito que aí quase umas 600 casas. Há uma ajuda do Estado? Há. Eu não quero comentar sobre isso, porque o que me interessa é a parte da igreja. Então nós estamos querendo
porque o dinheiro que veio da Caritas, que é um bom montante de ajudas das dioceses, regionais, CNBB, até de ONGs do exterior, eu recebi de missionários da Igreja Católica, que nós temos os poloneses, veio da Polônia um dinheiro, enfim, isso tudo nos ajuda. Mas se a Caritas ela ficar só construindo casas, e casas até boas, né? No valor é R$49 mil uma casa pronta, né? Bem digna de uma família morar, não é tão grande, mas digna. Como que nós vamos mobiliar essa casa? A pessoa entra, não tem fogão, não tem geladeira, não tem utensílios imóveis. Um espaço vazio. Então a Caritas ela pode canalizar para a construção. Nós já estamos entregando, já estamos num processo de algumas. Falta-nos mão de obra também, Cristina. Porque aquele mutirão de voluntários, esse povo já foi embora. Então aquele início todo do fervor passou. Porque até o senhor falando em Rio Bonito e Iguaçu, a gente não fala mais em Rio Bonito e Iguaçu. É como se tudo estivesse resolvido, não está? Vai lá dar uma olhada. Então, o Estado, via Prefeitura, todo o movimento, existe. Eu falo da igreja. Desde o primeiro momento, nós tivemos uma cautela, nós fomos juntando esse dinheiro de doações pela Caritas, aguardando que todo aquele fervor passasse, porque depois era o corpo a corpo. E a gente sabe, às vezes essa pessoa, dependendo do documento que o Estado exige, ela não preenche aquele requisito, tem que prestar contas, ela acaba sendo ajudada pouco ou nada. Tem toda essa questão burocrática de papelada, porque precisa ser organizado. Então, para nós, é menos burocrático na Caritas. E agora eu quero criar uma burocracia menor ainda, de prestação de contas, que estamos fazendo tudo certo. Temos uma equipe, assistentes sociais, aqui e lá. Se nós ficarmos só construindo as casas, e estamos comprando, esse dinheiro logo vai para geladeira, TV, pode até colocar, sim, mas sim. Pode, todos Claro. temos. Mas nesse momento, a geladeira, o fogão, uma mesa com 4 cadeiras, dependendo da família, né? Enfim, móveis e utensílios, talheres, e já uma comprinha, favorecer de outras formas, nós não vamos dar conta, nós vamos ajudar pouco. Então, se nesse momento, as paróquias, os voluntários, nós vamos lançar uma campanha com 3 itens. Primeiro, doar uma casa, R$49 mil prontinha. E a prefeitura lá que está conversando conosco, eles podem ajudar, que existe uma verba, né, para ajudar uma varanda, uma lavanderia, inclusive uma calçada. Isso é externo. Sim. Então a igreja entra com a casa e pode ajudar a igreja agora rápido com uma parte pequena externa para dar mais dignidade àquela família. E quem não quer isso? Eu quero para mim, eu quero para você. Ninguém quer morar em caixote. Não. Né? Então a gente precisa dar essa dignidade maior. Se nós conseguirmos, se você não pode dar 49 mil à paróquia, voluntários, doa metade, doa 1/3, doa R$100, mas eu quero ajudar a construir uma casa. Esse daí vai ser só para a casa. Eu quero criar uma conta que é menos burocrática, com a mitra diocesana, porque aí será um pouco mais rápido. A prestação de contas é menos burocrático, porque é aqui que eu presto contas e vou apresentando. Sim. Só para esse fim, construção de casas. Então, doe uma casa, doe parte, tá? Ou você pode doar materiais de construção. Porque tem muitos que querem eles mesmos construírem. Olha que bonito, eles querem, para sentir que eles reconstruíram, construíram de novo. Então eles não querem mão de obra, eles têm e eles querem, a família é um pouco grande. Então ali, doe material de construção. Ali também levanta a autoestima, é uma valorização, é outro jeito de contribuir com a casa. E terceiro, mão de obra, que é o que nós estamos sofrendo. Nós temos poucas e tem que pagar a mão de obra. Então, de repente, nós temos uma construtora que tem um grupo grande. Que tal você conversar com o dono daquela construtora para que ele possa disponibilizar meia dúzia de funcionários para ficar lá no Rio Bonito 10 dias levantando casas? Olha aí, já é outra ajuda necessária na moradia. Então essas 3 possibilidades se abrem e eu estou pensando assim, março, abril e maio. E maio. Eu contrato um funcionário para nos ajudar em 3 meses.
é um extensivo. Não é isso, extensivo para o Enem? O extensivo da moradia vai ser específico. Porque se nós corremos para a construção da casa, o dinheiro que nós temos da Caritas para a construção também, ela vai sendo mais destinada para mobília, utensílios domésticos e móveis. Olha que lindo quando chega no final. Já pensou, Cristina, se dessas 600 a gente consiga construir 300 nessa doação? Não. A Caritas dessas 600, quase que o Estado ficou fora. Não, tem que deixar o Estado também dar sua contribuição, é para isso que pagamos impostos, né? Então, se nós construirmos metade ou 100 casas, então, no mutirão 100 casas, e a Caritas consiga colocar mobília, móveis, utensílios, meu Deus do céu, já resolvemos, acho que 80% do Rio Bonito. Vai dar certo, vai dar certo. Então essa é uma campanha, porque é independente daquela ajuda da Caritas. Porque senão se ficar só naquela, a gente vai acudindo. Lá durante o dia é fila, cestas. Na segunda-feira eles distribuíram, aqui está o Jorge, né, que acompanhou, acho que 15 ou 17 fogões foram levar. Então todo dia, o padre Paulo Francini, do Rio Bonito do Iguaçu, ele é o presidente, né? Que está em meu nome, ele coordena a Caritas, eu sou o presidente de honra que cuido mais de tudo. Ele ficou lá de manhã para conversar com os 2 funcionários e não conseguiu. Era fila, ele disse, deixa que os pobres sejam acudidos. Quando eu cheguei, o povo tinha acabado de terminar a pena para fazer uma reunião com o grupo. Nós ficamos emocionados de ver a beleza que está acontecendo ali, né? E esse dinheiro foi doado, está sendo tudo contabilizado, prestação de contas para mostrar, isso é gratuidade. E na campanha da fraternidade, aquela campanha de solidariedade do Domingo de Ramos, a coleta, 60% vai ficar na diocese e eu canalizo para a Caritas. Isso eu já conversei no conselho. E 40% vai para a CNBB. E eu acompanho projetos na CNBB. Teve uma época que teve um furo, não fique nessas coisas hoje. Hoje passa por um crivo muito, muito especial. Nós temos mais de 200 entidades, se eu não me engano, que necessitam dessa ajuda, senão elas fecham ao longo do ano. Então a CNBB é rígido, é bispo que assina para aqueles 40% que a gente envia. 60% fica aqui. Esses 60% eu pago funcionários da Caritas e ajudo nos projetos da Caritas, que nós não temos ajuda fora de políticas públicas, senão de doações. Inclusive a Caritas tem feito alguns jantares. Eu quero ampliar. Agora com a Coping, é bom saber isso, a Coping ajudou muito, continua ajudando, mas a época áurea da Coping, num terreno e naquela propriedade da diocese, que é lá próximo do centro de líderes, já passou. No bairro Santana, isso. Né? Hoje já chegou a consciência que a Caritas está a todo vapor, ela precisa de um espaço maior. Então, eles vão para o lugar que é deles, porque ali é da diocese, não é cobrado nada. Vão continuar o seu trabalho e a Caritas precisa ampliar, tá entendendo? Ali também dá para fazermos algumas promoções. A diocese, com o que ela recebe do dízimo, ela investe também no social, é um dos direcionamentos. Não é só para manter os padres, as casas, a liturgia, a formação. Também é para a pastoral social, acudir. Todas as paróquias têm pessoas carentes. A lista é enorme. E sem mérito nenhum que não fica, nós não divulgamos, às vezes alguns, agora há pouco alguém pediu, fale o que a diocese tem promovido para os pobres uma moradia. Vou falar, mas a gente não fica divulgando, a caridade, ela não se divulga. Mas quando é preciso, para a glória de Deus, é importante dar esse testemunho. Sim. Não estamos de braços cruzados. Essa é uma vertente que nós precisamos acudir. Não estamos de braços cruzados, mas tem outras. E como bispo, eu tenho que gerenciar o todo da diocese. E eu quero fazer o ano que vem, esse ano conclui o projeto da diocese dos 60 anos, vamos para um plano pastoral. O ano que vem eu quero um olhar mais atento. Eu fiz o ano passado uma reunião com as 9 entidades que têm o CNPJ da Igreja Católica. Sei que outras igrejas também fazem uma caridade bonita, né? Tem seus projetos. Isso tudo
Nós estamos unidos, é o amor que nos congrega e nos une. É um só Deus, uma só fé, né? Mas eu quero, o ano que vem, um direcionamento maior, um cuidado. Cada ano a gente prioriza, e a prioridade, eu penso que serão as entidades sociais ligadas à Igreja Católica. Eu tenho muita amizade e busco essa parceria, repito, com o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, mas isso dentro daquilo que é a Igreja Católica. Não abro mão, porque a Igreja é caridade. Então, assim, não gosto dessa coisa do partidarismo, estamos abertos para colher ajudas, mas que não seja para a promoção de partidos, de pessoas, né? Infelizmente, muita coisa pode acontecer, mas não olhe que a Igreja está unida para isso, a Igreja está para o serviço. E nós temos os bispos, a CNBB, o Papa Leão XIV se empenhado. Por isso ela está aí, como uma instituição forte há mais de 2000 anos. É isso, Cristina. Nossa, dava para nós conversar tanta coisa. Vamos voltar outras vezes. É bom falar com você. A minha cabeça fica borbulhando, assim, o senhor vai falando e eu vou desdobrando aqui, desdobrando. Muito bem. Então mas foi uma conversa muito especial. E agora é tempo de Quaresma, chegando, Páscoa, tudo se renova. Uma mensagem, vamos lá. Uma mensagem, claro. Olha lá. Tudo se renova. Páscoa é vou voltar. Quaresma é uma oportunidade que Deus nos dá. Novamente, porque Advento esteve aí, já fizemos isso. Agora, bem mais profundo, trabalhando então o meu eu, minha relação com o sagrado, com Deus, e minha relação com o outro. E caridade vai de um olhar brilhante a um sorriso nos lábios, uma palavra de esperança, uma mão que se estende e uma moradia que eu construo para o outro. Há uma coisa, eu sei aqui de pessoas, e eles não divulgam, fiquei sabendo esses dias, uma pastoral anônima da Igreja Católica, que eles vão atrás de trabalho para os desempregados. Olha que bonito isso, lindo. Não divulga. Eles estão aí buscando arrumar trabalho, serviço. Isso é bonito. Então, não tem muita coisa divulgada, mas tem muita gente trabalhando. É isso mesmo, faça a sua parte como cristão, como ser humano. Isso é, em primeiro lugar, humanidade. Então, nós temos muito o que fazer. E eu termino com uma expressão de Madre Teresa, duas que eu gosto muito de Santa Teresa de Calcutá, né? É a mística, é a mulher da espiritualidade, vivia uma intimidade com Deus, morreu numa crise de pobreza interior, mas não deixou Deus e foi fiel. Aquela que se dedicou aos pobres mais pobres, até a pobreza na alma, ela gritou como Jesus na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Essa mulher que socorria pessoas nas ruas de Calcutá, e um dia ela arrastava um pobre, e todo cheirando, né, ali no chão, e aí alguém passou, tampou o nariz e disse: eu não faria isso por nada no mundo. Ela escutou, e ela virou para essa pessoa e disse: nem eu. Não, eu não faria isso por dinheiro nenhum do mundo. Ela disse: nem eu. Por dinheiro eu não faço, mas por uma causa eu faço. E ela se encontrou com Cristo no pobre mais pobre. O pobre mais pobre, ela dizia, é Cristo pedindo ao menos um copo de água. Então tudo que eu faço para alguém que está sofrendo, seja um sofrimento físico, psíquico, espiritual, é apenas um copo de água para Cristo que me pede o mínimo que eu posso dar como gesto de amor. Mas a gente pode dar mais do que um copo de água. Eu posso dar meus dons, o meu tempo, a minha vida para servir a Cristo naquele que está sofrendo para ressuscitar. Essa é a grande mensagem. E uma outra dela, né? Eu sei que aquilo que faço é uma gota de água no oceano, não é nada. Você vai ajudar alguém, você deu uma palavra de ânimo, alguém vem, nossa, aquela palavra, mas você nem lembra o que falou. É uma inspiração. É uma gota de água no oceano, mas sem essa gota, o oceano ficará incompleto. Então, no oceano do amor terreno, a participação de cada um, não importa a dosagem, completa o oceano. Mas se você, que é um ser humano, você que é um cristão, não fizer a sua parte,
nós não vamos conseguir completar a obra que Deus iniciou, entregou para Jesus dar plenitude e aos seus seguidores o complemento com os dons que recebeu do céu. Eu e você, nós, somos responsáveis por uma humanidade melhor. Faça a sua parte e faça com alegria. Faça a sua parte. Faça com amor. Isso é Páscoa. É a vida acontecendo. É Cristo ressuscitando em você e através de você em gesto de amor, misericórdia e compaixão. Eu me emocionei. Não vou quebrar essa magia. Uma feliz Páscoa. Deus te abençoe.